Olá, pessoas, alunos interessados. Eu sou o professor Daniel Chagas e vamos agora começar a programar a tela principal do nosso aplicativo Projeto Galego. Isso aí é um nome que eu inventei, não importa, depois a gente muda para um nome melhor. Mas é o nosso aplicativo para apoio a pessoas isoladas pelo coronavírus, desculpa. Então, vamos alterar. E a ideia é que nós possamos receber pedidos de ajuda de pessoas que estão isoladas e as pessoas possam colaborar ou compartilhar esses pedidos de ajuda com outros, certo? Essa nossa tela principal, ela é muito simples, ela tem aqui um list view. É claro que a gente pode depois melhorar ela, né? Basicamente o que eu tenho é uma lista de nomes de pessoas que eu estou recebendo pedidos, certo? Então, o que a gente precisa configurar? Primeiro que, quando eu cliquei em configuração, eu abri aqui minha tela de configuração e eu tenho os meus dados. Eu preciso fazer com que a tela, quando eu clicar em voltar, eu preciso que essa tela receba essas configurações dessa tela de configuração, tá certo? Então eu tenho aqui no meu código que vocês receberam, eu tenho já aqui 3 variáveis e nós vamos fazer uma procedure para fazer elas receberem os seus respectivos dados. Eu vou criar aqui uma procedure que eu vou chamá-la de carrega dados iniciais. Carrega dados. E dentro dela eu vou colocar que eu vou carregar, vou setar todas essas 3 variáveis e eu vou buscar os valores delas do meu TinyDB, get value, certo? Então, basicamente o que eu estou fazendo é colocando do armazenamento do celular de volta para a memória RAM, tá certo? Então essa primeira tag aqui nós usamos na tela anterior, nome usuário, camel case. Aqui em e-mail eu coloquei Gmail usuário e na terceira eu coloquei celular usuário. Ok? Tá, mas eu fiz uma procedure, mas isso não significa que ela vai rodar, né? Quando é que eu vou carregar os dados iniciais? Quando a minha tela iniciar. Eu ainda não fiz uma chamada disso. Quando a minha tela Screen1 ela iniciar, Screen1, quando ela iniciar, eu quero que ela faça essa chamada de procedure que é carregar dados iniciais. Certo? Toda vez que a minha aplicação abre, ele vai buscar os dados e vai deixar na memória. Só que isso não é suficiente, porque quando eu tenho a minha aplicação rodando e eu chamo uma nova tela na frente, e essa tela fecha, eu preciso recarregar esses dados. Então eu vou colocar quando a tela inicia, ele carrega os dados iniciais, mas também quando outra tela é fechada. Olha só esse bloco aqui. Quando outra tela é fechada na frente da minha tela, eu preciso também carregar os dados iniciais. Certo? Com isso eu garanto que quando eu abro a minha tela de configuração, se eu mudar qualquer coisa aqui, meu e-mail, etc. e tudo, quando eu clicar em voltar, esse meu e-mail já está garantido, gravado na memória do meu telefone. Legal? Beleza. Nós vamos agora, pessoal, fazer a rotina de receber os dados, esse dado aqui dessa lista aqui, tá certo? Receber os dados dos usuários que pediram ajuda, certo? Para isso, nós já temos aqui configurado na nossa tela o nosso TinyWebDB, tá bem ele aqui, é a nossa ferramenta de compartilhamento, e a nossa lógica vai ser a seguinte: quando um usuário postar um pedido de ajuda na internet, nós vamos colocar esse pedido em dois locais. Nós vamos colocar numa lista de usuários todos os pedidos pelo Gmail da pessoa, e cada lista de usuário dessa vai armazenar uma tag com dados sobre esse pedido.
Com isso a gente consegue ter um pouco mais de dinamismo na nossa aplicação, porque ao invés de eu receber da internet todos os dados de todos os pedidos de uma vez, eu recebo só a lista de pedidos, e quando eu clicar nesse nome do usuário, eu recebo os dados desse pedido específico, tá certo? A gente vai entender isso aí melhor quando a gente fizer a tela pedir ajuda, ok? Mas o que eu preciso fazer? Vou criar uma nova procedure. Eu vou chamar ela de atualizar dados web. Atualizar dados web. Quer dizer, eu vou pegar dados da internet, ok? E o que essa tela faz? Ora, ela vai lá no TinyWebDB e ela faz só uma coisa: pedir um valor da internet, certo? Nós vamos usar uma tag aqui para ficar padrão, certo? O nome do meu projeto é Galego. Eu vou colocar uma tag também chamada Galego, Galego Usuários, ok? Deixa eu fazer uma explicação porque eu escolhi esse nome. No interior você tem a figura do galego, que é aquela pessoa que traz coisas para você, né? Você mora no interior, então ele vem trazer peça de moto, bacia, remédio, né? Então eu acabei tendo essa inspiração de pegar esse nome aí para brincar de nós sermos os galegos dos idosos, principalmente, que estão isolados. A gente vai lá e comprar alguma coisa para ele, passear com o cachorro, etc. Tá bom? Bom, então vamos lá. O atualiza dados web, ele faz uma coisa: ele pede para a internet o que tiver no valor galegos usuários. Isso aqui vai ser uma lista, certo? Então, eu vou criar alguma variável aqui, que eu vou chamar de lista usuários. E vou colocar que era uma lista vazia inicialmente, certo? E que quando o TinyWebDB receber um valor, ele vai receber uma lista. Então ele vai preencher essa lista com esses dados, tá certo? Então eu vou setar aqui, lista de usuários. A lista de usuários, ela vai receber a lista. Eu só vou colocar aqui uma forma para vocês de garantir desculpa, que esses dados realmente cheguem como uma lista, certo? Pode acontecer algum problema em outras aulas, outros alunos acabavam mexendo nessa lista, fazendo erros nela, e a gente recebia erros em todos os celulares. Então eu vou colocar aqui no controle, além desse if dessa forma aqui, tem esse if aqui que é um if de conexão, que, dado uma propriedade verdadeira, ele manda ou uma coisa ou outra. Então, o que eu preciso verificar é se esse valor que eu estou recebendo é uma lista. Eu só quero mandar para a variável se for uma lista, para não ter erros, certo? Então, na propriedade lista, eu tenho aqui um verificador que é se é uma lista. O que eu recebi da internet, o valor que eu recebi da internet é uma lista? Se sim, eu mando ele para lá. Eu quero que ele seja preenchido, tá certo? Se não, eu quero que vá uma lista vazia, para que eu não tenha problemas com os meus componentes depois, que estão esperando uma lista e recebem um texto, ou um número, ou uma cor, não sei, tá? Então eu recebo aí essa lista, tá? Quando eu recebo essa lista, eu quero que essa lista apareça aqui nesse meu list view, tá? Então eu vou setar aqui o list view, propriedades, elementos dele, seja preenchido com a lista de usuários. Aqui está. Certo? Acabou? Não, porque tem um detalhe que eu gosto. Aqui em cima tem assim, ó, 3 pedidos de ajuda. Para que ele faça uma contagem de quantas pessoas estão pedindo, né, coisas, certo? Isso aqui é um label. Esse labelzinho... eu não tenho um label aqui no projeto. Vou tacar um label aqui, ó. Certo? Vou centralizar aqui. E aí eu vou dizer, começa ele com carregando pedidos de ajuda.
Então assim que o cara abre, ele aparece carregando pedidos de ajuda, certo? E aí esse label eu também vou alterar o valor dele. Está aqui ele, o label propriedade text. Quando ele receber um valor, eu vou colocar um join aqui, que é tananã, pedidos de ajuda. Como é que eu faço o tananã? Ora, toda lista, eu tenho como fazer uma contagem da lista. É o length. Cadê o length? O que o length faz? Ele me diz quantos elementos tem uma lista. Então, se eu conecto aqui uma lista de usuários, ele vai dizer que ele vai retornar que tem 3 pedidos de ajuda, 5 pedidos de ajuda, 15 pedidos de ajuda, etc. Legal? Então, temos aqui a nossa tela de configuração, né, de recebimento de pedidos de ajuda, ela já está bem setada. Vamos agora fazer com que, quando eu clique num pedido de ajuda, eu abra a tela de ajuda. Tá certo? Vamos fazer isso aí agora. Vou aqui no Designer, eu vou criar uma nova tela, certo? A tela é ajudar, tá certo? Vou chamar a tela de ajudar. Tenho a tela ajudar, depois vou desenhar ela, certo? E eu vou mostrar para vocês que é possível passar um parâmetro, um único dado de uma tela para outra. E esse dado que eu vou passar é o ID, o Gmail da pessoa, esse dado aqui, para que depois ele consiga buscar esse dado via internet, tá certo? Então, olha só, quando o cara clicar nesse elemento do list view, eu quero que ele abra alguma coisa. Daniel, dá pra fazer isso? Dá. List view, ele tem aqui, ó, after picking. Opa! Quando o usuário selecionar aquele negócio ali, certo? O que é que eu quero que ele faça? Eu quero que ele abra uma outra tela. Só que aqui, ó, eu tenho open another screen, eu tenho open another screen com um start value, com um valor de início, de abertura, tá certo? Então, o nome da tela que eu quero que abra é o nome que eu escolhi. Atenção, tem que ser exatamente o mesmo nome, tem que ser ajudar. Então eu escrevo aqui ajudar. E o start value é o e-mail da pessoa, que é como se fosse a minha chave primária, tá certo? É isso que eu quero que seja chamada. Então, quando eu clico na tela, isso é a minha selection. Isso foi o que eu selecionei. Então, no list view, eu tenho a propriedade selection. Significa que a próxima tela ela vai receber o valor dessa selection, tá certo? E a gente vai poder trabalhar com ela, tá certo? Eu também preciso criar uma outra tela, que é a tela de pedir ajuda. Eu vou já deixar ela criada aqui, aí eu vou ter 2 vídeos mais, um para exibir ajuda e o outro para pedir ajuda, tá certo? Então eu vou adicionar aqui uma outra tela, e o nome da tela vai se chamar pedir ajuda, certo? E a gente vai precisar, quando clicar, ir nesse pedir ajuda. Só que tem um pulo do gato aqui. Vamos voltar aqui para... depois a gente vai desenhar essa tela. Nela, eu tenho um problema, que é o seguinte. Eu até já tenho aqui o pedir ajuda. Vejam aqui esse bloco. Eu preciso que o cara só possa pedir ajuda quando eu já tenho certeza de quem ele é, de quando ele já fez a configuração. Então eu tenho aqui quando pedir ajuda, eu tenho um if dizendo assim: se o Gmail do usuário ainda estiver vazio, mande um alert. Você deve configurar seus dados antes. Isso faz com que ninguém anonimamente consiga pedir coisas ou fazer gracinhas e tal, sem ter um Gmail já associado, tá certo? Então eu tenho esse impedimento.
Se o cara não está preenchido vazio, aí eu posso colocar um else, né? Ó, colocar um else aqui. E agora sim eu vou abrir a próxima tela. Vou em controle, vou abrir outra tela. E o nome da tela é pedir ajuda. Atenção, de novo, esse nome tem que ser igual a esse nome aqui. Tá ok, galerinha? Bom, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, faça toda aquela lambança lá de youtuber. Nós vamos passar agora a mais 2 vídeos explicando cada uma das telas, a de pedir ajuda e a de ver as ajudas, ok? Então é isso aí, obrigado e até a próxima.